Do nosso canal. Você está no canal Dicas de Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta. Eu sou Célio Caixeta e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre coligação e federação partidária. A federação partidária é um instituto novo criado ano passado. Como que ele funciona? Com a criação das federações, os partidos poderão se unir para apoiar qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado. A federação de partidos vale para as eleições majoritárias, bem como para as eleições proporcionais. Então a gente já vê aí que a diferença entre a coligação e a federação partidária é o prazo de duração. Ou seja, a principal diferença é que as federações ela tem um caráter mais permanente. Ela tem que funcionar no mínimo 4 anos, mas ela pode continuar, tá? Caso assim os partidos desejam. E nas coligações, a coligação ela se finda após a eleição. Ela dura até a data da eleição, inclusive. E depois ela perde os seus efeitos. Então, a federação partidária ela tem um grau de maior continuidade. Na verdade, essa criação da federação partidária, na minha opinião, é para cobrir o prejuízo da ausência da coligação, né? Que a coligação gerava nas eleições proporcionais, né? Maior tempo de TV, né? Gerava maior verba, maior fundo partidário, e com o fim da coligação, os partidos menores ou com representação menor estão sofrendo muito, né? Então, a federação partidária veio para cobrir essa lacuna deixada pelo fim das coligações proporcionais, beleza? As federações se equiparam aos partidos políticos em direitos e deveres e devem possuir um estatuto próprio, com regras sobre fidelidade partidária e sanções parlamentares que não cumprirem orientação de votação, por exemplo. Então a federação, em termos de funcionamento parlamentar, ela vai funcionar como se fosse um partido só, tá? E isso é importante, que com a diminuição dos partidos, talvez até facilitem as votações lá na Câmara, tá? Não vai ter tanta divergência, ou vai diminuir. Se algum partido integrante da federação deixar o grupo antes do prazo mínimo de 4 anos, estará sujeito a diversas sanções, como, por exemplo, a proibição da utilização dos recursos do fundo partidário durante o período restante do mandato, que é grave, e se um parlamentar deixar o partido que integra a federação, recairá sobre ele as mesmas regras aplicáveis ao partido político. Ou seja, no caso de mandatos proporcionais, ele pode, inclusive, até perder o mandato no caso da saída do partido injustificada, certo? No desempenho do trabalho da Câmara, Deputado e Senado Federal, as federações funcionarão como um partido, tendo bancada própria para efeito de proporcionalidade. As federações também deverão ser entendidas como partidos políticos, o que implicará, por exemplo, na distribuição e informação, inclusive das comissões legislativas. Agrega mais, né? Como eu falei para vocês mais no início, facilita um pouco os trabalhos, porque vai ter mais unicidade de ideologia. O que significa que esses partidos têm que, para fazer a federação, eles têm que ter uma ideologia mais ou menos próxima, senão não vai dar certo, né? Logo, logo eles vão se desfazer. Entre os pontos de destaque, o plenário do TSE ainda aprovou, na resolução específica, que as prestações de contas dos candidatos apoiados por federação devem ser feitas individualmente por cada partido que a compõe. Ou seja, o partido continuará fazendo sua prestação de contas, apresentando os recursos arrecadados e os gastos efetuados com o seu candidato filiado, tá? Em termos de prestação de conta, vai ter que ser feito individual, né? Então não vai diminuir nosso trabalho, por exemplo, em questão de análise de prestações de contas, que vai continuar a mesma coisa. Beleza? Então, essas são as principais diferenças da federação partidária. A coligação ela acaba até a eleição e a federação partidária ela tem a duração mínima de 4 anos, podendo ser prorrogada por prazo indeterminado. Beleza? Então, recentemente teve a federação, agora foi do PT, PSDB. Deixa eu buscar a notícia para vocês aqui. Quer ver? Nos meus grupos aqui. Aqui, ó. A PT. Tá puxando aqui, gente. PT, PCdoB e PV. Por enquanto, o PSB ficou de fora. Não se sabe se ele vai entrar, né? Provavelmente não. Mas para essas eleições vai ser o PT, PCdoB e PV vão poder lançar candidatos proporcionais e majoritários juntos, né? Como se fossem um partido só, tá? E aí é interessante, principalmente na questão da proporcionalidade, no cômputo dos votos, né? Porque vai computar os votos da coligação proporcional
de todos os partidos como se fosse um partido só. Esse é o grande pulo do gato da federação partidária. Na verdade, é uma coligação, só que com característica permanente, né? Beleza? Um grande abraço.